Olá, igreja. Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre guarda o teu coração. O assunto é o coração. Não o coração físico, mas o coração espiritual. Nós temos a ajuda de Luciano Subirá e Douglas Gonçalves. Provérbios 4:23, que vai ser o nosso versículo-chave, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que deve guardar, guarda, protege o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse é, então, o nosso versículo principal. O coração ele é extremamente importante em todos nós. E não estamos falando, lógico, eu já falei, do coração físico, da bomba muscular, mas sim do coração espiritual. O que é o coração espiritual? O ser humano ele possui espírito, alma e corpo. No nosso espírito, nós temos a consciência, a intuição e a comunhão. Na nossa alma, nós temos a mente, a vontade e a emoção. Portanto, o nosso coração espiritual é formado da nossa alma, mente, vontade e emoção, e da consciência, que é a parte principal do nosso coração, porque liga a nossa alma ao espírito. Só que essa consciência ela precisa estar ativa. Há muita diferença entre uma pessoa que tem uma consciência cauterizada, amortecida, praticamente inutilizada, e outra pessoa que tem uma consciência ativa, em pleno funcionamento. É principalmente a nossa consciência exercitada que nos protege das situações de perigo. Hoje em dia, com tanta tecnologia, principalmente as redes sociais, dá a impressão que nós temos o nosso coração exposto, que nós somos expostos continuamente, todos os dias. A palavra de Deus ela é guardada no nosso coração. Se o coração não for protegido, não temos como guardar a palavra de Deus. Provérbios 17:22 diz que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, a alegria espiritual de uma pessoa provém do coração. Um coração desprotegido nos leva a ser oprimido, abatido, cabisbaixo. Já um coração guardado, ele torna-se alegre. A pessoa é alegre no Senhor. A proteção do coração começa com a proteção do nosso corpo. Sim, os cuidados com a nossa alimentação, a atividade física, o sono. O zelo que devemos ter com o nosso corpo deve ser o mesmo cuidado com que Jesus Cristo tem com a igreja, que é o corpo de Cristo. A palavra diz que nós somos templo, santuário de Deus. Isso está em 1 Coríntios 3,16. Portanto, devemos cuidar do nosso corpo. Não adianta a gente ser muito espiritual e Deus não poder contar conosco porque nós não temos saúde física. Filipenses 4:6 diz que não andeis ansiosos de coisa alguma, pois levemos tudo a Deus por petições, orações, súplicas e ações de graças. Precisamos também ter uma adequada saúde emocional e mental. A palavra diz que nós devemos ter a mente de Cristo, estar abertos para que Cristo realmente seja o eixo principal no nosso ser. Guardar o nosso coração, o nosso âmago espiritual, é muito importante no nosso relacionamento com Deus. Aquilo que afeta o nosso coração, afeta todo o resto do nosso ser, para o resto da nossa vida. Provérbios 27:19 diz que o coração do homem corresponde ao homem, é o reflexo de quem nós somos. A mesma coisa que você estar na beira de um lago, de um rio, e se mirar o seu reflexo através da água. Nós conhecemos as pessoas, percebemos as pessoas através de como está o coração da pessoa. Não enxergamos o coração como o Senhor enxerga, mas nós percebemos como está a pessoa. Romanos 11:16 diz que se for santa a raiz, também os ramos o serão. Quando uma semente é plantada, a primeira coisa que aparece é a raiz. Ela é importante para a sustentação, para o desenvolvimento da planta. A obra de Deus, para o seu lado, para o seu turno, tem que acontecer em primeiro lugar no nosso coração. É de lá que o nosso desenvolvimento espiritual vai acontecer.
Ezequiel 36, 26 diz: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Sim, ao nos convertermos, ao nos voltarmos para o Senhor, ganhamos um espírito novo, ganhamos um coração novo. O coração que antes era de pedra, quando a gente não era convertido, se torna um coração de carne, maleável, que o Senhor pode trabalhar. Jeremias 31, 33 diz: Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Sim, a palavra, ela é retida na nossa mente. O Senhor imprime a sua lei, a sua palavra na nossa mente, no nosso coração. No Novo Testamento, Paulo fala em Efésios 3,17: Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados. Arraigado aqui denota vida. E alicerçados, denota obra, em amor, que é o fundamento. O amor é o fundamento. A obra de Deus tem que acontecer em nosso coração, pois é um lugar estratégico. Se o coração for afetado, o resto também vai ser afetado. Do coração procedem todas as fontes da vida, como o versículo original que lemos. Em analogia, se você for poluir um rio, lógico que ninguém vai fazer isso, mas se fosse poluir um rio, você não precisaria fazer ao longo da extensão do rio, basta poluir as nascentes. Da mesma forma, se o coração for comprometido, todo o resto ficará comprometido. E compromete a pessoa. O coração, ele é disputado. Há uma guerra entre o Senhor e Satanás pela posse do coração. Essa batalha acontece principalmente na nossa mente. O inimigo não tem acesso ao nosso espírito, mas sim à nossa alma, e a alma faz parte do coração. Se a consciência não for ativa, o inimigo facilmente pode nos derrotar. Gênesis 6,5 diz: Deus viu que todo o desígnio do coração do homem era mau. Mateus 5, 18 e 19 diz: O que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. O que sai da boca é que contamina o homem, porque do coração dos homens procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Em uma outra parte da palavra, ele ainda continua, complementa: avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, soberba, a loucura. João 13:2 nos fala que, na última ceia, o diabo pôs no coração de Judas que traísse Jesus Cristo. Então é o inimigo de Deus agindo no coração do homem. Atos 5:3, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Então, o inimigo agindo na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Portanto, a obra de Deus tem que acontecer no coração do homem. É no coração que começa também o pecado. E é lá que Satanás vai lutar para ter o coração do homem. O que Deus diz sobre o coração? Em Deuteronômio 6,5 ele diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Sim, de todo o coração, da alma e da força, da tua força. Jeremias 29:13 diz: Quando me buscares de todo o teu coração, então me achareis. O Senhor quer que o coração, que todo o nosso coração, por inteiro, seja dele. Deve pertencer ao Senhor. 1 Samuel 16:7 diz: Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nós vemos as aparências, o que é visível, que os nossos olhos veem. Já o Senhor vê o nosso interior, vê o nosso coração, é muito mais profundo. Marcos 7:6 e 7 diz: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, o corpo, nessa passagem, estava perto do Senhor, mas o coração muito longe. Então, podemos até estar servindo o Senhor em nós mesmos, não agradando o coração, não estamos servindo de coração. Provérbios 23:26
o Senhor pede: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Precisamos salientar alguns perigos do coração e a razão de guardá-lo. Sim, de guardar o coração. Por quê? Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, em nós mesmos, um coração que não é trabalhado pelo Senhor, que não se volta ao Senhor, que não é convertido ao Senhor, ele é o quê? Enganoso e corrupto. Então, precisa ser trabalhado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para deixar de ser isso, enganoso e corrupto. Tiago 1,26 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, não adianta para mais nada. Então, estão enganando-se a si mesmos. E o engano acontece em nosso íntimo. É no nosso íntimo que somos enganados. Não importa o grau de religiosidade que uma pessoa tenha, se não estamos agradando o Senhor, não adianta de nada. Hebreus 3, de 12 a 15, nos diz: tenha cuidado, jamais aconteça ter perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, no tempo de hoje, nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Sim, o pecado nos engana e nos torna um coração endurecido. Nos tornamos participantes de Cristo guardando a confiança pela fé, a confiança no Senhor. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Está em Salmo 95, 7 e 8. Precisamos cuidar em não ter um coração duro. E quais seriam as características de um coração duro? Não termos um coração mau e descrente, ou seja, um perverso coração de incredulidade. Não sermos incrédulos. Isso acontece quando deixamos de ouvir a voz do Senhor, que desperta a nossa fé. É pelo ouvir que a nossa fé é aumentada. Não ser endurecido pelo engano do pecado, quando pecamos e não nos arrependemos. Sim, muitas vezes a gente acha até que o pecado ele é um pecado bom, né? Que a gente gosta, e a gente não se arrepende. Deuteronômio 15, 7, Deus adverte ao seu povo: não endureça o teu coração, nem feche as mãos ao irmão pobre. Ou seja, devemos ter misericórdia para com os necessitados, não ficarmos apenas em nós mesmos, mas quando possível e quando necessário ajudarmos a quem precisa. Um coração muito crítico, muito exigente, difícil de satisfazer, muitas vezes também denota um coração duro, que necessita de cuidado. Marcos 3,5 fala que o Senhor estava indignado e condoído com a dureza do coração do homem. Ou seja, coração duro até afeta o Senhor, até dói no Senhor, podemos assim dizer. Entretanto, um coração quebrantado, Deus não despreza. Um coração trabalhado, Deus não despreza. Em Salmos 51:17, o Senhor nos fala: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido ou aflito, e contrito ou arrependido. Isso o Senhor não despreza. Então, um espírito quebrantado, um coração aflito, um coração arrependido. Há também advertências contra um coração que se exalta. Aquele coração que se exalta, que se acha o máximo, né? Provérbios 21:4 diz: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Ou seja, não se agrada de pessoas orgulhosas, que se confiam de uma maneira exageradamente alta, elevada. Devemos tomar cuidado, pois do coração procedem as fontes da vida. E o que afeta o coração, afeta todas as nossas coisas. O que colocamos em nosso coração, inevitavelmente, acaba regendo a nossa vida. Se você coloca o Senhor no seu coração, é o Senhor que vai reger a sua vida. Se você coloca o inimigo de Deus no seu coração, se você não protege o seu coração, é isso que vai reger a sua vida. Lucas 6,45 nos diz: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Então, se você tiver um bom tesouro no seu coração, você vai fazer o bem, o que Deus quer. Se você for mal no seu coração, você vai fazer o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração.
Lucas 12, 34, temos que, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O seu coração vai estar nas coisas que você dá mais valor, dá mais importância, dá mais prioridade. É lá que está o seu coração. O Senhor está incluído nessa situação, onde você dá mais valor, onde você dá prioridade? Precisamos guardar o nosso coração, guardar o que possa atingir e prejudicar e separá-lo de Deus. Muitas vezes temos verdadeiras fortalezas em nosso coração, coisas que muitos não conseguem lidar, como problemas de temperamento, a pessoa que não controla a sua língua, os vícios, os pecados recorrentes, como que se fossem de estimação, são verdadeiros inimigos entrincheirados em fortalezas na nossa mente, na nossa alma. Essas fortalezas precisam ser destruídas pelas armas que o Senhor nos proporciona. O passo inicial para sermos vitoriosos nessa batalha começa por um genuíno arrependimento, mas com certeza também com a nossa humilhação, a humilhação do nosso ego, do nosso velho homem, e por vencer as dificuldades que se apresentam. Não é fácil. Não é fácil. Essa luta dura a vida inteira. A gente não pode arrefecer, desistir no meio do caminho. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 2 Coríntios 10, 4, 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas ou arrazoamentos, anulando nós sofismas. Que são sofismas? Falsas verdades que o inimigo coloca na nossa mente. E toda altivez, todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, nossa mente, nosso coração precisa estar em Cristo, obediente a Cristo, a palavra. 1 Coríntios 2,16 fala que nós temos a mente de Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo. Isso é dia a dia. Filipenses 4,7 nos diz que a paz de Deus, coisa que a gente nem consegue entender o significado completo disso, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus guarda o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. É no Senhor que nós temos o nosso refúgio, o nosso descanso. Devemos encher o coração com a palavra. Salmos 119:11 diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Sim, guarde a palavra do Senhor no teu coração. É dessa maneira que a gente evita pecar. Precisamos ser lavados todos os dias pelas águas purificadoras da palavra e do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos ajuda nas nossas fraquezas e ajuda a superar todas as barreiras, mas nós precisamos permitir a ação do Espírito Santo. O Senhor não arromba portas, o Senhor bate. Se nós abrirmos, Ele entra e nos ajuda. Precisamos ter um cuidado permanente para não termos um coração mau e descrente. É nossa responsabilidade ter esse cuidado. É nossa responsabilidade tratar e limpar o nosso coração, fazer a faxina no nosso coração. Precisamos aprender a odiar e a aborrecer aquilo que o Senhor também odeia e aborrece. Precisamos estar em sintonia com o Senhor. O Senhor nos disse para amá-lo de todo o nosso coração. Precisamos nos entregar ao Senhor. Só há uma razão para removermos o inimigo do nosso coração. E essa razão é trazermos a presença de Deus para nós. Um relacionamento diário e contínuo com Deus. Guarde o seu coração. Assim você vai estar honrando a Deus e vai permanecer na presença do Senhor. Podemos contar até com a graça de Deus, isso é importantíssimo, mas nós devemos fazer a nossa parte. Persevere, jamais desista. Essa batalha é diária, essa batalha é contínua, nós precisamos do Senhor a todo momento. Não esmorecer, não abaixar a guarda, mas permitir que o Senhor trabalhe em nós através do Espírito Santo e da palavra. Espero que tenham gostado. Aqui embaixo está inscrever-se. Para quem ainda não se inscreveu, eu peço o favor de se inscrever para você ter acesso aos vídeos que já existem e aos que virão. Isso permite que o canal ganhe uma proporção maior e atinja mais pessoas.
Lembrando que a ICEL, a Igreja Cristã em Londrina, tem um canal no YouTube e tem um canal no Facebook. Eu desejo a todos que tenham uma excelente semana, uma abençoada semana no Senhor, que o nosso coração seja guardado pelo Senhor do inimigo de Deus. Amém.